Alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Estamos de volta aqui para a segunda parte do vídeo falando sobre o Homem-Aranha. Eu estou aqui com o Oswaldo Lira e o Eric Batalha. Então fique ligado por mais informações sobre esse personagem que é muito cativante. Confira agora. O que vai acontecer? O sucesso do Homem-Aranha se deu pela parceria do Stan Lee e o Steve Ditko. Só que o que é que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando, o Stan Lee ele se torna o showman da Marvel. E, em segundo lugar, no escalão vem o Jack Kirby. Só que qual é o personagem que mais vende? O Homem-Aranha. E até hoje, talvez alguns de vocês nunca devem ter ouvido falar do Steve Ditko. Então esse sucesso, essa questão de quem é que aparece, quem é que representa a Marvel, começou a causar problemas do relacionamento entre o Stan Lee e o Steve Ditko, até chegar num ponto em que a divergência entre eles era tão grande que o Stan Lee disse, não, toma conta do personagem. Então durante muito tempo quem roteirizava e quem desenhava tudo era o Steve Ditko, e muita gente não sabe disso. Até chegar a um determinado ponto que ficou insuportável a relação entre eles, ele largou o personagem. Aí, eis que surge um dos maiores desenhistas da história do Homem-Aranha, que é o John Romita, que era um desenhista que o Stan Lee sempre quis trazer para a Marvel, só que ele tinha uma carreira sólida na DC, DC fazendo desenhos de histórias de romance. O que explica uma coisa que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá depois, né? Ele escrevia histórias de romance para DC. E toda vez o Stan Lee chegava, não, bora trabalhar na Marvel. Não. Até porque nesse período a Marvel não era uma grande editora de quadrinhos. A DC ela já estava bem solidificada, né? Até que chegou um determinado ponto que, por algumas divergências, ele foi lá com o Stan Lee, olha, dessa vez eu vou lá trabalhar contigo. Só que assim, ele não estava muito acostumado com o estilo Marvel de fazer quadrinhos. De você ter tanta liberdade, etc. Não ter um roteiro tão bem amarrado. Aí o que foi que aconteceu? Como o Stan Lee sabia que o Steve Ditko estava a ponto de romper, o que é que ele fez? O Demolidor era um personagem que não estava vendendo muito bem, o cara que estava desenhando o Demolidor sempre atrasava. Aí o que é que ele fez? Fez uma sinopse em que o Demolidor se encontrava com o Homem-Aranha e pediu para o Romita arte finalizar o desenho. Ou seja, era praticamente a malhação. Isso. Ou seja, o que é que vai acontecer, né? O Stan Lee nunca foi burro, né? Então ele estava vendo que a situação estava complicada. Muita coisa, agora burro não podemos. Né? Então ele estava vendo que a situação estava complicada e ele precisava de um artista novo para fazer. E devia ser um artista que entendesse um pouquinho do universo dos adolescentes. Porque ele já sabia, por exemplo, que o Jack Kirby não ia poder assumir. Aí ele fez arte finalizar a história em que o Demolidor se encontrava com o Homem-Aranha e a partir daí ele disse, não, esse cara consegue fazer as coisas. Ele assumiu o desenho. Só que o que vai acontecer, né? Aí lá vem a questão dos especialistas, né? Quando ele começou a fazer os desenhos, ele começou a detalhar as roupas, principalmente das meninas, que faziam parte do universo do Homem-Aranha. Cada dia ela estava com uma roupa diferente, com um detalhe diferente, com um broche, etc. E isso começou a incomodar o Stan Lee. Não, tá demorando muito para desenhar uma página por dia, porque tá fazendo muito detalhe dos personagens coadjuvantes, etc. Tem que simplificar. Não, mas porque eu gosto de fazer, até porque era muito parecido com o trabalho que ele fazia anteriormente. Só que o que vai acontecer? Começa a chegar cartas elogiando. Adorei o modelito de tal personagem, adorei a história, e o Stan Lee, as cifras, né? Eu vou atingir um público que eu não consigo atingir, que é o público feminino. Aí o Romita sempre gostei do trabalho, cara. O mundo dá volta, né? O mundo dá voltas. E o que foi que aconteceu? Dizem, rezam as lendas que depois que essas cartas começaram a chegar, o que é que o Stan Lee fazia? Toda semana chegava com uma revista de moda. Dá uma olhada aí, Romita. E é interessante que por essa experiência com personagens femininas, né? Isso ajudou muito que algumas personagens, como a Mary Jane, por exemplo, fossem muito bem aceitas. Sim, antes dela, Gwen Stacy, né? Porque assim, né, a geração de hoje conhece muito mais a Mary Jane, mas quem viveu a década de 60, 70, vai viver a fase em que ele namora com a Gwen Stacy. E quem viveu antes disso é a Beth. Foi a primeira namorada dele. Namorada dele, na verdade. E também uma outra parte do Homem-Aranha que é muito importante ressaltar a sua galeria de vilões.
claro. Sim, né? A sua galeria de vilões. Tipo assim, um bom herói, ele não é nada se ele não tem vilões à altura ou até melhores do que eles para contrabalancear. E a questão dele ser um adolescente, ter que trabalhar para sustentar, ajudar em casa, etc. E alguns vilões sabiam dessas informações, fizeram a vida dele ser pior ainda. Né? Talvez o maior vilão do Homem-Aranha seja o Duende Verde. Aí o Duende Verde, o que é que ele é? É o pai do melhor amigo dele, que foi um dos primeiros vilões a descobrir a identidade secreta dele. De novo, né? A gente cai naquela questão. É um vilão que ele não foge àquele universo do Homem-Aranha, né? Sim. Ele não é muito irreal, ele é um homem com uma armadura. Não, a ideia original não era essa, né? A ideia original é que ele fosse realmente um demônio, que foi despertado de algum lugar e tudo mais. Mas que tá ali, tá posto, ele tá no universo do adolescente, né? É o pai do melhor amigo, que olhando de alguma forma pode ser até aquela figura assustadora, né? Aquela figura de autoridade, que vai ser o primeiro grande vilão, né? Sim. Do Homem-Aranha. Talvez seja o maior vilão do Homem-Aranha. Na minha opinião, é o maior vilão do Homem-Aranha. É o cara que sabia a identidade dele, era pai do melhor amigo e foi o cara que matou o primeiro grande amor da vida dele, foi a Gwen Stacy. Né? O cara consegue fazer tudo isso. E numa época em que quando os personagens morriam mesmo, né? Morriam mesmo. Sim, hoje em dia não, morria, depois de um tempo não ressuscita. Bora rebutar o universo. Rebuta, na verdade era um clone, não era ela. Né? E o filme novo ele vai ter um vilão que acho que muita gente não conhece, que é o Abutre. Sim, que também é importantíssimo, né? Sim, é um vilão bastante interessante, na verdade. Ele foi desenhado pela primeira vez pelo Steve Ditko e ele chama atenção porque ele é um vilão sexagenário, né? Ele é um senhor. É um senhor que veste uma armadura que dá a capacidade dele voar e que o Homem-Aranha olhou a primeira vez pra ele e falou: "Você tem uma cara de abutre." que é uma característica do personagem, né? Como ele é um adolescente, está combatendo o crime, uma das formas dele aliviar aquela tensão, né, da inexperiência é fazer gracinhas o tempo todo. Humor, né? É. Ah, então você também gosta de beisebol, hã? Bola fora! Homem-Aranha, virou sua profissão se meter onde não é chamado? Bela carreira, sem salário, sem férias, nem salário e insalubridade. Raio poderoso, ataque novamente! Lançadores de teias, que sejam bem grudentas! Venha até aqui e lute como um homem! Eu acho que não consigo te convencer a vir aqui pra cima e lutar como uma aranha. Agora, existe um negócio interessante com relação ao filme, né? Qual filme? O que vai estrear agora, né? De Volta ao Lar. Porque é assim, né? O vilão que escolheram foi o Abutre. Sim. E o personagem que vai ser o Abutre é o Michael Keaton. Agora, o que é que há de estranho disso? Birdman. Seria Birdman um teste pra ver se ele poderia ser o vilão, né? Ou seria o Homem-Aranha, ou seria o Homem-Aranha, o filme do qual ele se arrepende de ter feito. Teorias mesmo? Quando eu assisti o trailer que eu vi, né? Eu evito assistir trailer, né? Mas eu não assisti o trailer, eu fui ao cinema e passou o trailer, eu não podia ficar, não deu como fechar o olho, né? Então eu vi lá e fiquei assim. Será que foi de propósito? Tem como fazer essa ligação. Outros vilões, né, que são muito conhecidos. Dr. Octopus já foi adaptado para o cinema. Sim. Né? Venom também já foi adaptado para o cinema. É aquela sequência de animais, né? O Rino, o Escorpião, o próprio Abutre que ele acabou de falar, né? Porque tem aquela história, né? De que às vezes quando a gente vai pegar a galeria de vilões de um personagem, ele segue mais ou menos o que o personagem é. É tipo como o Homem-Aranha, né? Tipo um animal, então vários teriam um animal. O próprio o Kraven, né? Kraven. Um leão, né? Kraven, o lagarto. O lagarto, né? Né? Agora, uma outra característica importante do Homem-Aranha é a questão da evolução. Ele começa no colégio, exato, né? se forma, vai para a faculdade, se casa, depois daí é muita confusão. É muita confusão. Até um outro ponto, uma outra lenda, né, que fala, que o Stan já teria falado, é por que o nome é Homem-Aranha. Já que é um adolescente, por que não boy?
Por que não Spider-Boy? Por que não Garota? Ele falou, não, vai ser o Homem-Aranha porque eu quero justamente, futuramente, que ele cresça, Sim. que ele evolua. Então, desde já, eu já quero estabelecer o nome Spider-Man. Isso já diferencia ele de outros personagens, por exemplo, Super-Homem nesse momento. No momento da criação, até o momento da criação do Homem-Aranha, é o mesmo personagem, né? personagem, né? Não tem Batman, a mesma coisa. Batman, a mesma coisa. Então ele vai crescendo e justamente novos personagens vão aparecendo conforme ele vai evoluindo, né? Quando ele passa a faculdade, aí que ele conhece o Harry Osborn, aí que ele conhece a Gwen Stacy, né? Então, tipo, vão acrescentando novos personagens conforme ele vai evoluindo. E vão mudando os dramas pessoais, né? Sim, Que vão, sim, de sim, novo, sim. fazendo esse link. Uma outra coisa muito interessante que tem é que, por exemplo, uma das formas que ele tem de ganhar vida é batendo foto do Homem-Aranha. E o único jornal que compra as fotos dele é o Clarim Diário, onde as fotos que ele bate são usadas contra ele. Exatamente. O Jameson diz que ele é uma ameaça pública. Mas ele tem que, ele tem que ouvir, né? Tem que aceitar o chefe turrão, ele tem que aceitar toda a crítica que eles fazem. Porque ele precisa do dinheiro. E o Homem-Aranha realmente é a única pessoa que realmente ganha foto batendo selfie. Uma outra coisa, né, conforme o personagem vai evoluindo, né, fotógrafo, aí ele se forma, aí tem bastante confusão, tem um período que ele se torna professor. Sim. E hoje, né, deram uma forra pro Homem-Aranha, né? Ele é dono de uma grande corporação, que é a Corporação Parker, ele é milionário. Finalmente. A Corporação Parker é rival da Stark. Finalmente, né? E por falar em Stark, nós sabemos, né, que no pôster do filme do Homem-Aranha, de Volta ao Lar, vai estar o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro, ele sempre foi assim, participou muito da vida do Homem-Aranha? Nem tanto. Né? Ao longo da história do Homem-Aranha, poucas vezes ele se encontrou com o Homem de Ferro. Né? Algumas histórias eles acabaram dividindo, mas não era uma parceria assim, muita amizade, porque o Homem de Ferro tem um narizinho um pouquinho empinado, né, e etc. Mas a primeira vez que eles se aproximaram muito foi nos eventos que antecederam a Guerra Civil nos quadrinhos. Né, que o Peter Parker passou por alguns problemas, o vilão acabou destruindo a casa dele, etc. E o Tony Stark resolve levar ele para a mansão dos Vingadores, faz um uniforme novo, a minha interpretação das histórias, né? Tudo isso estava sendo pensado no momento em que ele ia fazer a proposta. Quando a proposta de fazer o registro, ele precisava de alguém que seria muito conhecido que estivesse ao lado do Homem de Ferro. E foi quando ele falou, preciso de você. E é um momento, é uma parte muito legal que ele revela quem ele realmente é. O quadrinho que aparece a cara do Jameson. É muito engraçado. Quem não conhece essa história, pegue o quadrinho do Guerra Civil. Esse aqui, ó. O quadrinho do Guerra Civil e dê uma olhada que vale a pena. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse personagem, mais baseado no quadrinho, né? Porque se a gente for passar pro pra cinema parte é do outro multimídia, não só no cinema, né? Passar pra parte do multimídia, a gente vai ter um vídeo de 10 partes aí. A história do Homem-Aranha é muito rica, né? Então, cada trechinho que nós falamos já daria um assunto, um bate-papo muito extenso, né? Então nós procuramos nesse vídeo, no caso, estabelecer mais com relação a origens e fazer umas relações com o andamento, né? No caso, a personalidade, né? Do personagem, né? Do Homem-Aranha. A essência do Homem-Aranha. A essência do Homem-Aranha, essência exatamente. Dele é o que diferencia ele de todos os outros personagens. É lógico que futuramente nós faremos mais vídeos, né? Porque sim. o personagem é muito interessante, né? Mas no caso, essa seria a nossa pequena contribuição, né? Nesse momento em que o Homem-Aranha agora, mais uma vez, está em destaque, né? Com um novo filme que está nos cinemas agora, né? Meus amigos, ficamos por aqui, né? Esperamos que você tenha gostado do vídeo e de praxe, né? Se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, né? E compartilhe com todas as pessoas possíveis. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, com seus inimigos. É importante compartilhar. Falou, meus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo Praticamente Inofensivos. Falou. Beijo.